Meus amigos, nós acabamos de entrar no 31º dia da Operação Fúria Épica, a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. E o regime iraniano acaba de cruzar a última linha vermelha, uma linha que expõe pânico absoluto e a covardia dos ayatollah. Enquanto a mídia tradicional e o governo Lula focam em narrativas vazias e tentam pintar um cenário de derrota ocidental, a Guarda Revolucionária Islâmica emitiu um ultimato assustador. Eles ameaçaram bombardear universidades americanas e israelenses em todo o Oriente Médio. Eles ordenaram que alunos e funcionários evacuassem os campos imediatamente. Por que um regime militar ameaçaria escolas e estudantes? Porque eles estão sendo esmagados no campo de batalha. E porque os Estados Unidos acabam de colocar no tabuleiro a força de projeção de poder mais letal do planeta. A 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais acaba de chegar ao teatro de operações a bordo do gigantesco navio de assalto anfíbio, o USS Triple. Eles não vieram sozinhos. Eles trouxeram enxames do caça de quinta geração, o F-35B, o famoso Panther. O Irã sabe que o fim está próximo. A infraestrutura militar deles está desmoronando sob o peso das bombas americanas e agora eles tentam usar o terror psicológico contra civis para forçar um recuo de Washington. Mas antes de eu te mostrar a genialidade tática dos fuzileiros navais, te explicar por que os Estados Unidos se recusam a fazer a invasão terrestre que o Irã tanto deseja e revelar a fratura interna que está destruindo o regime por dentro, eu preciso que você faça a tua parte. Deixa o like no vídeo agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque o seu like é a nossa blindagem. Então vamos para os bastidores. Para você entender a gravidade dessa ameaça contra as universidades, você precisa primeiro entender como funciona a mente doentia da Guarda Revolucionária Islâmica. Eles disseram que os Estados Unidos tinham até o último dia 30 de março para recuar e condenar ataques anteriores, ou as instituições acadêmicas sofreriam as consequências. A justificativa deles, eles afirmam com a maior cara de pau que essas universidades são, na verdade, bases militares disfarçadas. Isso, meus amigos, é pura projeção psicológica. O Irã dizendo que as universidades israelenses e americanas são instalações militares. E é exatamente o que o Irã e seus grupos terroristas financiados, como o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano, fazem há décadas. Eles instalam seus quartéis generais, depósitos de armas e lançadores de mísseis balísticos debaixo de hospitais, dentro de escolas e no subsolo de universidades. Eles olham para o mundo livre e acham que todos operam com a mesma covardia que eles. Eles constroem bunkers embaixo de salas de aula e dizem: "Ah, isso é apenas uma escola agrícola." E quando a inteligência ocidental pergunta por que há lançadores de mísseis pesados escondidos nos tratores, eles respondem com cinismo que o solo é muito duro e precisam de mísseis para abrir espaço para o plantio. É um deboche absoluto com a inteligência humana, mas essa ameaça contra estudantes não é uma demonstração de força. É o grito de desespero de um regime que perdeu completamente a capacidade de lutar de igual para igual. As bases aéreas do Irã estão em ruínas. A produção de mísseis foi severamente degradada. As instalações nucleares estão sob pressão máxima. Seus proxies tentaram lançar mísseis contra Israel em solidariedade a Teherã e foram interceptados. E no meio desse colapso, o Pentágono respondeu à ameaça não com palavras, mas com o envio de 2.500 fuzileiros navais de elite, que se juntam aos impressionantes 50.000 soldados americanos já posicionados no teatro de operações. E é aqui que nós entramos na verdadeira estratégia militar de Donald Trump. No xadrez, em 4 dimensões que está sendo jogado no Golfo Pérsico, o porta-voz do regime iraniano foi à televisão estatal e disse que suas forças estão esperando a chegada das tropas americanas no solo para incendiá-las e puni-las para sempre. Preste muita atenção nisso. A Guarda Revolucionária quer uma invasão terrestre. Sim, eles imploram por isso. Foram esses mesmos comandantes iranianos que ensinaram insurgentes no Iraque e no Afeganistão a fabricar explosivos improvisados. Eles são especialistas absolutos em guerra urbana e guerrilha. O sonho dos ayatollahs é ver milhares de soldados americanos desembarcando na costa iraniana e se tornando alvos fáceis para drones kamikazes e mísseis balísticos. Eles querem o derramamento de sangue americano para virar a opinião pública nos Estados Unidos contra a guerra. Mas o Pentágono não vai cair nessa armadilha. Ocupar território sem supremacia total seria suicídio estratégico. A genialidade da 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais está na mobilidade extrema. Eles não vão ocupar terreno para virar alvo. A partir do navio USS Triple, eles se tornam invisíveis, rápidos e imprevisíveis. Estamos falando de operações cirúrgicas, infiltrações noturnas e ataques de precisão. Eles entram, destroem e desaparecem antes da reação inimiga. E quem garante essa superioridade? O F-35B.
Esse não é apenas um caça, é o centro nervoso da guerra moderna. Ele coleta, processa e distribui informações em tempo real. Ele detecta ameaças, rastreia movimentações e coordena ataques com precisão cirúrgica. Ele transforma toda a operação em uma máquina integrada de combate. O radar avançado dele captura tudo. Ele atua como um cérebro no céu, guiando helicópteros, drones e navios de guerra. Quando os fuzileiros entram em missão, o F-35B está lá, invisível, protegendo tudo. Se qualquer ameaça surgir, ela é neutralizada antes mesmo de reagir. O foco principal agora é o Estreito de Hormuz, ponto estratégico vital para o comércio global. O Irã tenta bloquear a navegação, mas o domínio aéreo garante a liberdade dos mares. Essa é a força combinada americana em ação. E toda essa pressão militar tem um objetivo claro: forçar o Irã a escolher entre recuar ou ser destruído. A retórica iraniana está no nível máximo de desespero. Eles inventam vitórias falsas, espalham desinformação e tentam manter aparência de controle, mas nos bastidores o regime está fragmentado. Existem disputas internas pelo poder. Trump revelou negociações, mas não disse com quem. Isso é estratégico. Se revelar, os radicais eliminam os negociadores. Existe uma guerra interna acontecendo dentro do próprio regime, e os Estados Unidos estão explorando essa fraqueza. O Irã sabe que seus mísseis e programa nuclear são sua única moeda de sobrevivência. Se abrirem mão, o regime cai. Se não abrirem, serão destruídos. A ameaça contra universidades é o sinal mais claro de colapso. Quando um regime ataca civis, é porque já perdeu o controle. A lição dessa guerra é clara. O mundo está em um confronto direto entre liberdade e autoritarismo. E a informação virou arma. A mídia tradicional distorce, manipula e esconde. Muitos lucram com o medo. Mas você precisa enxergar o que realmente está acontecendo. Se você entendeu isso, você já está à frente da maioria. E é por isso que eu te digo: proteja sua mente. Busque informação real. Não aceite narrativa pronta. E continue acompanhando, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e fique preparado. Eu sou Shimon Oliveira e te vejo no próximo vídeo. Até lá!